Oi, turma, sou o professor Marcelo Gralha, vou falar com meus alunos da turma de Gestão de Operações do quinto semestre do curso de Administração da PUC São Paulo. E o tema hoje é localização das instalações, né? Que são as decisões que eventualmente o administrador tem que tomar quando precisa optar ou para fazer uma ampliação ou para fazer uma mudança de uma unidade, de um escritório, ou para começar um negócio, né? Então são os critérios que se usa para escolher entre algumas possibilidades de localização, né? A pergunta seria: eu vou montar um escritório, é melhor que ele seja em qual ponto da cidade? É melhor que seja na Zona Oeste? É melhor que seja na Avenida Paulista? É melhor que seja na Zona Norte? Então essa é a questão que se trata de localização. E pode ser tanto a localização de um escritório, como a localização de uma fábrica, de um posto de atendimento, qualquer coisa assim, né? Eu fiz umas anotações para seguir o roteiro que está na apostila de vocês, mas basicamente eu vou falar de três aspectos, né? A importância das decisões sobre localização, os fatores determinantes, é o segundo critério, e o terceiro, falar um pouquinho sobre os modelos, alguns dos modelos disponíveis para apoiar, né, como ferramenta para apoiar uma análise e a escolha da localização. Bom, em relação à importância, né, da localização de instalações, do ponto de vista da gestão, nós já estudamos, né, que a gente tem aqueles objetivos de desempenho das operações, né? Então a gente tem flexibilidade, qualidade, confiabilidade, custo, enfim, temos lá os objetivos de desempenho das operações. Esses objetivos, eles não acontecem sozinhos, né? De alguma maneira, o administrador, ele projeta ou reprojeta, né? Ele desenha ou redesenha alguns aspectos da operação para que determinado objetivo ou determinados objetivos sejam alcançados. Então, por exemplo, se o objetivo o objetivo de desempenho de operação crítico for velocidade, né? E essa velocidade dependa de se fazer uma entrega, por exemplo, para o cliente, ou se prestar um serviço em campo, né? Então, o local onde eu vou colocar a minha base de apoio em campo, ou os locais, vão ter que ser determinados, nesse caso, com uma certa proximidade ou com uma possibilidade em termos de tráfego, né, de tempo, que a minha equipe consiga chegar nos meus clientes rapidamente. Por quê? Se eu definir que velocidade é um objetivo de desempenho importante na minha operação e eu escolher mal a localização, a própria localização escolhida, ela vai contra o meu objetivo. Então a localização está inserida entre os aspectos que têm que ser pensados para que um objetivo de desempenho que tenha sido definido, uma meta que tenha sido definida, ela seja execuível, tá? Então essa é uma questão em relação à importância. Outra importância é que é uma decisão sempre estratégica de localização, né? Por quê? Porque, entre outras coisas, envolve investimento, é uma decisão que envolve custos, né? Então, assim, quando uma empresa vai optar por um local para ampliar ou para criar uma unidade de negócio, ele faz um investimento normalmente significativo, né? Se gasta muito dinheiro, ou na construção de um prédio, de uma sala, alguma coisa assim, ou mesmo na locação, que você tem contratos, os contratos têm cláusulas de distrato, né, que normalmente implicam em multa, né? O mais comum que tem são 3 aluguéis, né, se for pensar num imóvel alugado. Então, vamos imaginar que você escolheu uma localização, depois descobre que aquela localização não colabora positivamente para os seus objetivos. Você vai falar, não, vou precisar mudar. Poxa, vai precisar mudar, né? Tem um investimento, tem multa contratual, enfim. Então, tem uma questão aí de investimento e de custos normalmente significativo na questão da localização, né? Um outro aspecto que ele é estratégico
tem a ver, que eu vou discutir daqui a pouquinho nos fatores determinantes, mas tem a ver que, às vezes, a localização é o que faz toda a diferença de um determinado negócio, né, ou de uma determinada operação. Vocês estudam em marketing os 4 P's de marketing, né, produto, preço, promoção e praça. Né? A praça que se fala, né, nos 4 P's em marketing é exatamente essa discussão da localização. Então, 2 negócios idênticos, mas um é melhor localizado, ele vai trazer mais resultados financeiros ou de vendas do que outro que seja mal localizado. Então, por aí, só por esses 2 exemplos que eu citei para vocês, dá para imaginar o porquê que é estratégica a decisão sobre localização. Um outro aspecto que é bem relevante sobre a importância da escolha da localização é que pequenos detalhes podem causar um transtorno muito grande. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês real. Né? Eu visitei o ano passado uma empresa que fica no interior do estado. É uma empresa que ela precisava se expandir, ela estava em São Paulo, num local que não permitia expansão, enfim. Ele procurou um terreno no interior, fez um investimento, comprou o terreno, construiu um galpão industrial, um belo galpão industrial com muito espaço, com docas para os caminhões, para entrada e saída, muito bem planejado o espaço, toda a parte de infraestrutura, de equipamentos, né, gás, refrigeração, enfim, tudo bem pensado do ponto de vista de sustentabilidade, né, questões para descartar as coisas, enfim, fez um espaço muito, muito bem projetado. Entretanto, aquele terreno é vizinho de um condomínio residencial, né? E a operação e o processo dessa empresa, por mais que ela use, que ela tenha cuidados com a produção dela, ele exala um certo odor na atmosfera, né? Que eles não conseguiram até hoje evitar. E o que acontece? O fato de gerar esse odor bem ao lado de um condomínio residencial tem gerado um embate tremendo com o condomínio, com a associação de moradores. Então isso está envolvendo processos, discussões na prefeitura, enfim, uma série de conflitos com aquele agrupamento ali, com aquele condomínio que tem próximo da fábrica. Então, assim, um detalhe mínimo pode causar um transtorno muito grande. Uma outra possibilidade seria, por exemplo, se escolher um local que sei lá, que em São Paulo acontece muito, sujeito à inundação, por exemplo. Né? Então você escolhe um local, tem um preço barato do prédio, bem localizado, uma série de vantagens, e aí a pessoa que está comprando não sabe que aquele lugar inunda, não conversa com os vizinhos, que é uma prática sempre interessante nesse tipo de situação, né? Fazer uma investigação prévia com a vizinhança para saber quais são os problemas que acontecem naquela região, enfim, o que os vizinhos acham. E aí fica sujeito às intempéries, fica sujeito a uma questão dessa ordem, né? como a inundação. Tá? Então, aí eu fecho essa questão da importância das decisões sobre localização. Né? Então, ela não pode ser negligenciada, não acontece toda hora, porque não é toda hora que você constrói, não é toda hora que você expande, não é toda hora que você faz uma mudança, mas quando isso acontece, tem que ser levado a partir de alguns critérios cuidadosos e com uma certa ciência na tomada de decisão. Não pode ser na base do chute ou da primeira informação. Conseguimos um terreno barato, muito barato, uma oportunidade, etc. Quer dizer, um dos custos é o custo do terreno, o custo do imóvel que vai ser adquirido, mas não é a única questão que precisa ser abordada. Tá? A segunda questão são os fatores determinantes. Né? Quais são os fatores que o administrador deve considerar para decidir entre a localidade A, B ou C? Né? É claro que esses fatores eles vão depender tipicamente das características de cada situação, de cada negócio. Né? Alguns negócios ou algumas operações eles são mais sensíveis, por exemplo, à proximidade com o mercado consumidor, à proximidade com os clientes. Então vai ser um aspecto importante, vai ser um fator importante, com peso
que represente essa importância, a questão da proximidade com o mercado consumidor, né? Outros negócios, eles são sensíveis à proximidade com a matéria-prima. Então é interessante que a operação esteja próxima das fontes de matéria-prima. O exemplo mais óbvio seria uma mineradora, né? Então, a mineradora tem que ficar ao lado das fontes dela, né? Obviamente. Mas tem outras situações desse tipo. Disponibilidade de energia, né? Outro aspecto. Disponibilidade de água. Proximidade ou localização em regiões com disponibilidade de mão de obra qualificada para uma determinada situação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma indústria elétrica, né, ou indústria eletrônica, poxa, é interessante que essa indústria fique numa região ou numa cidade, né, porque quando eu falo localidade, deixa eu fazer uma parte, gente. A localidade pode ser um bairro, a discussão entre o bairro A, B ou C, pode ser discussão entre a cidade A, B ou C, pode ser discussão entre o estado A, B ou C e mesmo entre o país A, B ou C, né? Então, a questão da localização envolve todas essas dimensões. Então, eu dizia, uma empresa eletrônica, né, ela precisa ter um corpo técnico próximo, porque se ela estiver muito afastada da mão de obra qualificada dela, com essa especialidade, sei lá, engenheiros, técnicos eletrônicos, etc., ela criou uma complicação. Aquela complicação porque tem gente que não vai querer trabalhar porque é muito longe, ou então, no mínimo, o custo dela, da mão de obra, fica mais caro, ou o salário que ela oferece fica menos competitivo, porque a pessoa sabe que vai ter um deslocamento, né? Numa cidade como São Paulo, por exemplo, pode implicar a pessoa olhar e falar, poxa, isso é muito afastado, eu vou gastar muito tempo para ir trabalhar, e mesmo que o profissional aceite, claramente vai criar uma questão desfavorável em relação à empresa, tipo, a empresa é boa, mas é muito longe, eu gasto muito tempo no trânsito, então estou pensando em mudar por causa disso, né? Então, a questão da disponibilidade da mão de obra é outra característica. A disponibilidade de transporte. Alguns negócios faz todo sentido estar próximo a uma estação de metrô, por exemplo. Ou o Carrefour. O Carrefour, ele sempre procura ficar à margem de grandes rodovias ou em entroncamentos rodoviários, né? Se vocês prestarem atenção, a maior parte das lojas, ou quase todas as lojas, porque é uma política, elas são lojas grandes, né? São atacadistas, eles ficam à beira de rodovias ou grandes avenidas, e sempre que possível eles estão em troncamentos de rodovias ou de avenidas, né? Tipo, ficam numa esquina, né? Em outras palavras. Então, para eles, essa questão de acesso é fundamental, porque a pessoa vai fazer compra no supermercado, normalmente ela tende a ir de carro para fazer uma compra grande, porque é atacadista, e aí essa questão da facilidade do acesso, né, do transporte é relevante, né? Assim como outras, como eu disse, tem que ficar próximos da estação de metrô, porque tipicamente a mão de obra dela é a mão de obra que usa mais transporte público, ou que é bem servida ou numa localidade que é bem servida por linhas de ônibus, enfim. Então, a questão do transporte é relevante nisso. Outras fazem sentido ficar próximo a aeroportos, por exemplo, ou próximo a portos, né? Então, essa questão do transporte é um outro fator relevante na decisão das operações. A comunidade, eu dei um exemplo há pouco, e tem várias questões relacionadas à comunidade, né? Porque não é só a questão ambiental, apesar dessa ser muitíssimo relevante. Tem também a questão do tráfego, né? Se você abre uma operação próxima à área residencial e você conturba o acesso na rua, isso vai gerar conflito com os moradores, vai haver desgaste, pode haver processos, enfim, nada disso interessa para uma organização. Um outro fator muitíssimo importante no Brasil é a questão dos incentivos fiscais, né? Então vocês já ouviram falar na famosa guerra fiscal que existe no Brasil. Então essa guerra fiscal ela se refere a diferentes políticas de incentivo e de alíquotas de impostos entre cidades, mas principalmente entre estados, né? E isso é um problema hoje no Brasil, né? É uma discussão já de algum tempo de reforma tributária que envolva esses aspectos também.
Mas isso gera o que na prática? Gera que, às vezes, o incentivo fiscal é tão relevante no custo da operação, no resultado financeiro da operação, que, a despeito dos outros fatores, uma empresa opta por uma cidade que não faria o menor sentido, né? E, por outro lado, algumas cidades querem atrair, e alguns estados querem atrair investimentos, querem atrair empresas para geração de emprego, então eles promovem incentivos fiscais que vão desde subsídios na compra de terreno, isenção de impostos municipais, até mesmo doação de terrenos por prefeituras ou cessão de terrenos para a prefeitura, até vantagens em termos de ICMS, né, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual, até IPTU, que já é um imposto municipal, enfim. Né, no Brasil isso é um cenário que gera uma coisa um pouco doida, que a gente tem situações que a empresa está localizada numa cidade, mas ela tem um escritório numa outra, aí essa cidade tem, sei lá, um porto, a mercadoria entra por lá, a nota fiscal vai de um lugar para o outro, depois a mercadoria vai, enfim, tem uma triangulação entre cidades, simplesmente para conseguir uma determinada isenção fiscal. Né? Tinha uma empresa que eu assessorava, que era uma coisa maluca, ela montou uma unidade em Ilhéus, que é uma das cidades que tem subsídios, né? Mas o mercado consumidor dela e o mercado fornecedor dela, enfim, era tudo em São Paulo, e para ela o subsídio era tão relevante que compensava todo o gasto com frete, né, toda a logística para trazer material que chegava em Ilhéus para o mar e transportava via caminhão para São Paulo. Quer dizer, isso deve ser uma das coisas que a gente só vê por aqui, porque não faz muito sentido, mas é um fato relevante. Então, assim, em alguns casos, como eu falei, o incentivo fiscal ou tributário é tão relevante que o administrador tem que considerar essa possibilidade ou esse fator na tomada de decisão sobre localização, né? Descobrir onde isso acontece, em quais cidades que oferecem e procurar isso daí, porque isso pode fazer toda a diferença, né? Toda a diferença. Se situar numa localidade que o incentivo fiscal e tributário é muito bom, pode ser o diferencial competitivo de custo e de preço que uma empresa tem em relação aos seus concorrentes. É nesse nível a importância disso. Tá? Restrições ambientais, né? A gente tem áreas que você não pode desmatar, que são áreas reservas, áreas de proteção ambiental, então a gente já tinha falado um pouquinho, mas tem áreas que estão sujeitas a restrições ambientais, então a restrição ambiental é um dos fatores também determinantes. Né? A proximidade, eu também já comentei num exemplo, a proximidade com áreas residenciais costuma ser crítica, né? Não pense só numa indústria, mas mesmo numa empresa de serviço, né? Até com coisas simples, por exemplo, se a empresa de serviço não tem estacionamento para os seus funcionários, os funcionários começam a ocupar todas as ruas, daí começam a parar na frente de garagens e começa a gerar conflito com os moradores locais, né? Então é uma questão que entra às vezes num detalhe, mas tem que ser pensado, né? Porque sempre remediar é pior do que prevenir, né? Sempre projetar melhor, pensando nos riscos, é melhor do que corrigir lá na frente, tá? E tem um último fator que talvez seja o menos óbvio, mas é a situação onde a localidade, a empresa vai para uma localidade ou ela pode ir para uma localidade pequena, ou não precisa ser pequena, mas que de alguma maneira ela vai gerar uma dependência muito grande da comunidade para aquela empresa. Né? Então, vou dar um exemplo simples. A cidade de Alumina, que fica aqui na região oeste de São Paulo, pela Raposo Tavares, ela é uma cidade pequena, que tem uma unidade lá da Companhia Brasileira de Alumínio, né, do grupo Votorantim, e uma parcela enorme da cidade ela trabalha na empresa desse grupo empresarial. O que acontece? Quando a empresa precisa fazer uma demissão por causa de uma crise, ela causa um transtorno naquela comunidade, um impacto muito grande. Né? Ou seja,
de alguma maneira, ela fica um pouco responsável, ou ela tem uma responsabilidade adicional, tem um peso maior nessas decisões por conta da dependência. Quer dizer, se ela faz uma demissão muito grande, ela pode, como a comunidade tem uma dependência muito exclusiva da empresa, ela gera um impacto social muito grande, né? Então, é um outro aspecto para considerar o quanto que uma determinada localidade pode gerar uma dependência da sua comunidade, né, dos seus moradores, para a sua empresa, né? Então, isso também tem que ser ponderado. Não é que isso, todos esses fatores, gente, veja que eu falei uma série de fatores que eu vou repetir agora, vou pegar na sequência, que é a mesma sequência que está na apostila de vocês. Então, fatores determinantes: matéria-prima, mão de obra, né, disponibilidade de mão de obra, água e energia, proximidade do mercado consumidor ou dos clientes, transporte, né, disponível, a questão de dependência de comunidades, incentivos fiscais, eu já perdi a contagem aqui, restrições ambientais, e eu falei de proximidade de áreas residenciais também, né? Então, de alguma maneira, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu falei mais ou menos 10 fatores determinantes. Então, é lógico que nunca é um só, ou dificilmente, em alguns casos é. Em alguns casos, um fator é o determinante, ponto final. Então, por exemplo, a empresa é uma fábrica que tem que ficar próxima das matérias-primas dele. Se não estiver próximo da fonte de matéria-prima, ela perde competitividade. Então, esse fator, por si só, ele é determinante. Tá? Mas mesmo assim, mesmo na situação desta, todos os outros têm que ser avaliados, né? Todos avaliados. Vou citar um exemplo dessa questão de dependência da matéria-prima. As empresas que produzem alumínio, né, como a Alcoa, que é uma empresa americana que tem no Brasil, e mesmo a Companhia Brasileira de Alumínio. O alumínio, para ser produzido, o insumo mais caro do alumínio não é a alumina, né, não é o minério que vai gerar, né, que vai passar por transformação e vai gerar o alumínio na forma como a gente conhece, ou em barras, ou em folhas, alguma coisa assim, né? E também não é mão de obra, né? O insumo mais caro não é o custo com folha de pagamento, é o custo do quê? De energia elétrica. Então, numa empresa que produz alumínio, sei lá, a ordem é mais de 80% do custo, a ordem de grandeza, é gerado pelo gasto com energia. Então, o que é estratégico nesse caso para uma empresa? Que ela fique próxima a um rio, né, no caso do Brasil, fique próximo a um rio e consiga uma concessão do governo, do Estado, para explorar o recurso energético, né, o recurso que vem das águas, o recurso hidráulico. Né? Então, normalmente o que acontece? A empresa arruma um terreno próximo a um rio que tem as condições para isso, busca uma concessão, claro que essas coisas têm que ser feito casado, né? Você compra e busca concessão depois, às vezes não consegue, enfim, tem uma complicação, e ela vai lá e monta, por exemplo, uma pequena usina de produção de energia hidrelétrica, para suprir as suas necessidades. Isso, se uma empresa tem a concessão e outra não tem, a vantagem competitiva está estabelecida, né? Bom, então o que eu dizia era que em relação aos fatores determinantes, existe uma série, eu citei exemplos amplos aqui, citei 10 fatores mais ou menos, que são fatores determinantes para a decisão em localização, e a empresa, de alguma maneira, ela tem que selecionar aqueles que fazem sentido, né? Então talvez não sejam os 10 que façam sentido para todo tipo de situação, talvez 5 façam mais sentido, 6 façam mais sentido, 8 façam mais sentido, né? Mas ela tem que fazer uma reflexão, que a gente chama de análise crítica, né? Você tem uma análise crítica, vocês vão usar muito em administração, que é uma análise que às vezes não dá para fazer uma conta no primeiro momento, que você tem que usar. É uma leitura de bom senso, mas não é um bom senso aleatório, ele tem que ser baseado em outras experiências, em práticas, né, em benchmark com outras empresas, em alguns casos baseado em teorias, e fazer uma escolha, né, fazer uma análise, fazer uma escolha. Então a empresa vai ter que escolher quais são os fatores que são significativos, que são relevantes para ela, para fazer uma análise. Normalmente, né, os fatores não têm o mesmo peso, vocês concordam? Em algumas situações, o transporte
impacta mais do que a disponibilidade de mão de obra. Em outros casos, é o contrário. Então, é sempre uma avaliação que a gente vai buscar quantificar, né, que eu vou falar isso para vocês. É sempre uma relação que, em termos de cálculo, é uma média ponderada. Então, a gente tem que atribuir, selecionar, primeiro a gente seleciona, né, de todas as variáveis, basicamente, dos fatores, determinantes que são conhecidos, né? Tem na bibliografia, nos nossos livros de administração de operações e administração de produção, tem esses fatores, né? Isso vocês acham facilmente, como tem na nossa apostila, como eu falei aqui. Isso não é problema. Aí, a partir daí, uma equipe tem que sentar, analisar e falar, olha, esses daqui são importantes. Então, o primeiro passo é análise crítica, seleção dos fatores realmente relevantes para a minha situação. A partir daí, eu vou atribuir peso para isso. Então, esse mesmo grupo vai atribuir peso para que, a partir daí, se faça um cálculo, se faça uma estimativa mais justa, né? Que considere as diferenças de importância de cada fator. Tá bom? Então, esse é o segundo aspecto, que são os fatores determinantes. Eu falei da importância das decisões de localização e falei agora dos fatores determinantes. Então, vamos para o último assunto, a última parte do nosso tema, que são os modelos de tomada de decisão. Bom, o administrador, né, vocês já sabem isso, a administração ela busca ser uma ciência, né? Então, a ciência é alguma coisa que tem uma lógica, né? Não precisa ser uma coisa muito complexa, mas é uma coisa que tem uma lógica, que tem um princípio e que tem uma forma, né, mais adequada de você aplicá-la. E principalmente tem uma racionalidade por trás de uma decisão. Então, esse é um aspecto importante, né? A administração ela busca o uso da racionalidade para a gestão e para a tomada de decisões. Então, nada mais adequado que numa decisão para se escolher entre localidades, a gente escolha um modelo. Então, aí nós vamos ter que escolher um modelo. Então, vejam que tem mais uma tarefa para o administrador. Ele fala assim, qual o melhor modelo dos que tem disponíveis na literatura que eu vou escolher para me ajudar, para me suportar, que eu vou escolher como ferramenta para tomada de decisão. Tá certo? Então, esses são os modelos para tomada de decisão. Basicamente, a gente tem, vou falar de 3 modelos, né? Mas tem uma quantidade maior de modelos, né? Um modelo chama-se ponderação qualitativa, né? Os 3 a gente tem exemplos, eles estão na apostila e tem exemplos lá resolvidos na apostila para a turma estudar. Mas um dos modelos é de ponderação qualitativa, que é exatamente o modelo mais simples que eu falei para vocês. Vamos dizer que a gente tem atributos transporte, localização, mão de obra, proximidade do mercado consumidor, né? Aí eu tenho lá 3 localidades que eu fiz uma pré-seleção, localidade A, B ou C, ou por exemplo, cidade de Osasco, Barueri e Cotia, né? E aí, em qual cidade que faz mais sentido eu estabelecer a localização da minha empresa? Então, a partir dessas variáveis, né, que eu falei, localização, proximidade do mercado consumidor, mão de obra, etc., eu atribuo peso e dou nota, né? Em grupo, a gente dá nota, faz uma rodada de consenso, de alguma maneira, e de uma forma fácil, com uma planilha muito simples, eu somo e falo, sei lá, Cotia, nesse caso aqui, ela teve mais pontos na minha ponderação qualitativa, então é a localidade que faz mais sentido. Até para você, né, todos esses modelos, esses que eu falei, os 2 próximos, até para você, para o administrador, justificar isso perante o seu gestor, a diretoria da empresa, né? Você recebe a incumbência de escolher a localidade, você vai falar, a gente escolheu o Cotia, porque o terreno está mais barato. Não é só o terreno que você tem que considerar, você tem que considerar uma série de fatores, que é o que nós estamos conversando nesse vídeo. Aí você mostra o racional, fala, eu criei uma planilha, a gente deu peso, o grupo de pessoas foi esse grupo, com esse perfil aqui, né? Convidamos uma pessoa de fora para participar, a gente distribuiu esses pesos, aí fizemos esse racional, chegamos a esse resultado. Então, isso, aliás, serve para tudo, gente, não só para essa nossa discussão em localização, não só para nossa disciplina de gestão de operações, para qualquer situação, seja com finanças, com marketing, com gestão de pessoas, com estratégia, vocês precisam mostrar o racional. Aprendam isso. Precisa mostrar o racional. Qual a lógica que foi seguida, né? Sempre que possível, a gente valida o racional antes, né? A gente escolhe um modelo e antes de uma reunião, por exemplo, antes de apresentar, a gente valida o modelo, né?
Então, sempre possível, a gente costuma dividir uma apresentação em duas etapas. A etapa que você valida, por exemplo, o raciocínio que você vai adotar, e depois apresenta. Né? A segunda etapa é a própria apresentação. Né? Em alguns casos não é possível, às vezes não dá. Às vezes você só tem uma etapa mesmo, então não tem problema. Você coloca a tua lógica, o teu raciocínio primeiro, antes de mostrar o resultado. Porque se alguém já não gostar, já for questionar, você nem chegou no número, você fala, olha, a gente acha que a pessoa pode, né, alguém pode chegar e falar, olha, vocês usaram um critério que não é interessante. Seria um problema? Mas acontece, você escolheu um critério que de repente não pôde validar antes, né? Então, estou falando a situação que não dá para validar. Se der para validar, valide. Mas vamos dizer que não dava. Então, é óbvio que quem está lá sabe que você não pôde validar. Né? Se você mostra um racional, um modelo que alguém contesta, não é um grande problema, né? Ou não deveria ser um grande problema, não deve ser um grande problema. Qualquer equipe razoável, qualquer gestor razoável vai falar, olha, vocês colocaram um racional, ok, tem uma lógica atrás aí, tem uma análise científica, eu discordo do modelo, então vamos rever. Então, isso faz parte da vida, não tem nenhum problema. Agora, chegar com o número, sem modelo, tipo, escolhi esse porque estava mais barato, escolhi esse porque parece que é bom, ou porque tem uma estrada na frente, quer dizer, de forma assim muito simplista, né? Muito simplória, na verdade, muito simplória, aí sim é um problema, né? Não façam isso na carreira, sempre tem que ter uma lógica, tá? Então, a primeira, ponderação qualitativa. A segunda, vocês vão ver na apostila, chama análise dimensional. Qual a diferença para o primeiro? Um pouco do primeiro, um pouco da ponderação qualitativa, com uma certa avaliação quantitativa. Então, vamos dizer, esse modelo chamado análise dimensional, ele combina atributos, né, coisas que você dá nota. Então, por exemplo, a disponibilidade de mão de obra. Eu dou nota 8 para Cotia, dou nota 7 para Barueri. Né, então, uma coisa que o grupo dá uma nota, então tem alguma coisa de subjetivo, né, é o que a gente chama de julgamento por atributo, né, é um pouco por atributo, porque é uma nota que você está estabelecendo. E tem uma parte que você coloca números, né, que daí você trabalha com variáveis. Então, por exemplo, custo do terreno. Aí você vai colocar o valor, né? Aí virou variáveis, né? Valor. O terreno em Cotia custa 1.200.000, o terreno em Barueri custa 1.400.000, né? E aí somando tudo, somando o resultado dos atributos, assim, da parte mais subjetiva, né? Com a parte mais quantitativa, né? Sempre dando peso, como eu já falei, sempre dando peso, você consegue, numa mesma planilha, combinar coisas que são atributos, coisas que são variáveis, né? Fatores que são representados na forma de atributos, fatores que são representados na forma de variáveis quantitativos, e chegar a um número final. Falar, então, na somatória dos pontos aqui, Cotia, sei lá, teve 120 pontos, Barueri teve não sei quanto, então por isso a gente escolheu Cotia. Né? Vou usar um exemplo que eu dei para vocês. Tá? Então esse é o segundo método, vocês vão na bibliografia e na apostila, basta procurar análise dimensional que vocês vão ver o algoritmo desse cálculo. São cálculos simples, que não demandam grande sofisticação para serem desenvolvidos. E o último modelo que eu vou apresentar hoje, que tem também no nosso material, que é o modelo de comparação entre custos fixos e variáveis. Né? O nome já diz, ele é uma forma de cálculo onde a gente considera, por exemplo, volume produzido, o preço médio que se consegue praticar naquele mercado, enfim, matematicamente, de uma forma assim, você compara a questão de quem pode gerar o maior lucro, né? Considerando que o lucro depende da receita, basicamente, né, da receita e do custo, né, o lucro operacional. Então, por exemplo, eu posso ter uma localidade que eu consigo praticar um preço maior, vamos dizer que eu vou vender localmente, né? Então, numa cidade, por exemplo, que tem um padrão de vida mais alto em termos econômicos, eu consigo praticar um preço, sei lá, do meu produto ou do meu serviço, eu consigo vender o meu serviço por, sei lá, R$100 a hora, né? E numa outra cidade eu consigo praticar R$80 a hora, né? Então eu vou ter, nesse caso, a primeira cidade tem uma vantagem em termos do preço, né, que eu consigo praticar. Né? É lógico que interessa também o volume, mas vamos supor que eu consiga vender a mesma quantidade nas duas cidades, não tem diferença. Então vai prevalecer, nesse caso, temos da receita, né,
da receita, eu vou ter, aqui tem preço maior versus um volume que é o mesmo para as duas cidades, a primeira cidade vai ter uma vantagem. Mas eu tenho que considerar também os custos, né? Pode ser que eu fale, aquela cidade tem um padrão de vida mais alto, eu consigo vender a R$100, bacana. Mas e os custos? Pode ser que o custo da mão de obra, por exemplo, se for determinante, seja mais alto naquela cidade. Os profissionais são mais caros, os acordos com sindicatos geram um salário mais caro. Então eu tenho que fazer, no fundo, uma grande conta em termos de lucro, vou ter que verificar, comparando, vamos pensar no caso de cidades, 3 cidades, por exemplo, a relação entre o preço que eu consigo praticar, o volume que eu tenho expectativa de vender em cada uma delas, pode não ser o mesmo também, e os custos que eu tenho naquela cidade, e a partir daí eu vou ter um lucro bruto estimado, e aí a minha decisão vai ser em função disso, né? Então, pensando em termos de meta-comparação de custos fixos e variáveis, a primeira possibilidade é a decisão com base em lucro. E a última com base em ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio acho que vocês já estudaram, mas lembrando, o ponto de equilíbrio é o momento em que a partir dos meus custos fixos, né? Que eu sempre vou ter custos fixos, e vou ter meus custos variáveis, né? Qual o momento onde que eu atinjo um determinado volume de vendas, né, que é o famoso ponto de equilíbrio, né? Tem um xizinho lá que aqui é meu ponto de equilíbrio. O que significa no ponto de equilíbrio? Quer dizer, quando eu atinjo o meu ponto de equilíbrio com um determinado volume, vamos dizer assim, fazendo 100 serviços por mês, então, por exemplo, com 100 serviços por mês é meu ponto de equilíbrio. Ou se for uma fábrica, sei lá, com 1000 produtos produzidos por mês, ou vendidos por mês, eu atinjo o meu ponto de equilíbrio. Né? Então tem um número em termos de volume de serviços, ou de horas prestadas de serviços, ou de consulta, se eu for um consultório médico, ou um hospital, ou de produtos, se eu for uma fábrica, ou de entregas, se eu for uma empresa de logística, ou de atendimento, se for uma empresa de suporte, não importa, é um número quantitativo, né, de serviços ou produtos, que quando, a partir daquele número, eu sei que eu estou pagando todos os meus custos fixos, estou pagando todos os custos variáveis. Qualquer venda acima daquilo começa a me gerar lucro, né, de uma forma simples começa a me gerar lucro. Então a gente consegue calcular, sabendo, novamente, o preço que a gente pretende vender, a expectativa de vendas, de volume de vendas e os custos fixos, os custos variáveis que eu tenho, eu consigo calcular o famoso ponto de equilíbrio. Quando a gente vai montar um negócio, inclusive, né, que a gente, sempre que alguém for pensar em montar um negócio, tem a ferramenta, uma das ferramentas mais importantes é o famoso plano de negócio, né, que é um documento ou é um padrão de questões que o empreendedor tem que refletir, né, para fazer uma análise de viabilidade do negócio. Uma das questões que tem qualquer plano de negócio básico é o ponto de equilíbrio. Né? Você precisa saber quanto que eu preciso vender, porque ele é um chamamento à realidade, ao pé no chão. Né? Senão você chega à conclusão, por exemplo, que entre a relação volume, receita, preço, custo variável, custo fixo, você tem que vender tanta coisa que você fala, cara, é impossível vender isso daí. Eu fui olhar um concorrente aqui, ele vende uma empresa que faz uma coisa parecida, está aqui próximo de mim, ele vende 30% disso, o outro vende 25% disso. Como é que eu vou vender esse número tão extraordinário? Então, né, pode levar um empreendedor à decisão de que não é viável aquele negócio. É a mesma lógica na escolha da localidade, né, da localização. Né? Então, o método também do ponto de equilíbrio é outro método. Qual o melhor método, professor? Não tem o melhor método, gente. Tem, assim, como eu falei, qual o método que a empresa, né, ela tem que olhar os métodos, ela tem que escolher o método antes, né, como se fosse uma ferramenta de trabalho. Então, você vai fazer uma determinada atividade manual, vamos dar um exemplo bem simples, você tem que falar, bom, qual é a ferramenta mais adequada? Que é um alicate, é um alicate grande, é um alicate pequeno, né, um alicate de bico, é uma chave inglesa, não sei. Não, depende da situação, você, antes de fazer a tarefa, você escolhe a sua ferramenta. É a mesma coisa. O administrador, antes de tomar a decisão, ele escolhe o modelo. Né? Eu apresentei 3 modelos para vocês, que servem para vocês terem um repertório, né? Se forem chamados a participar de uma decisão de localização, você já tem um repertório e fala, olha, eu conheço esses 3 modelos. Né? É claro que hoje
Vocês podem pesquisar, buscar modelos computacionais mais avançados, etc. Mas a gente tem que saber alguns modelos que a gente consiga fazer, mesmo sem ter um sistema, sem ter uma consultoria para fazer. O administrador tem que ter um repertório, obviamente, mínimo, que ele consiga fazer até uma conta à mão, né? Pega lá o caneto, lápis, calculadora, ou não, faz a conta à mão mesmo, e monta um racional e toma uma decisão. Né? Na maior parte dos casos, exceto grandes decisões de grandes mudanças, vou construir uma planta, qual país que eu vou para a Índia, ou vou para a Coreia do Sul, óbvio, aí vai ser uma coisa muito mais sofisticada, frequentemente você vai precisar de apoio externo, de uma empresa que seja especialista, de uma assessoria especialista nesse tipo de coisa, vai usar um sistema mais sofisticado para fazer análise, vai demandar muito mais tempo, é claro. Mas isso já é mais raro. Né? O que é mais comum são decisões de localização, vamos dizer assim, de pequena monta, né? Que são coisas que não são tão complexas, então é importante, né? Por isso que no curso de administração e gestão de operações a gente trata também desse tema de localização, apresentando alguns modelos que o aluno vai lá, entendendo o conceito, fazendo exercício, seguindo exemplo, ele consegue reproduzir. Tá bom, gente? Então é isso sobre localização de empresas.